Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Pessoal, voltando para a gente atualizar o Internacional aqui no canal. Tem jogador deixando o clube na metade da temporada e tem novo titular do técnico Roger Machado. Mas antes de eu te apresentar as novidades, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, absolutamente nada, do que a gente traz de novidade do Inter aqui no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, e eu quero começar este vídeo falando sobre o novo titular da equipe do Internacional. Pois bem, vocês sabem, o Carboneiro teve a lesão muscular constatada, fica de 2 a 6 semanas fora do time do Internacional, podendo perder grande parte desse primeiro semestre com o clube e com o time do técnico Roger Machado. E o Roger, pessoal, na atividade desta manhã, que foi a única de preparação para a partida contra o Palmeiras, o Roger foi obrigado a escolher um novo titular, um substituto ao Carboneiro que vinha sendo utilizado na primeira equipe do Internacional. Pois bem, a escolha deve ser Vitinho. Ele que vinha como titular antes do Carboneiro tomar a posição, um jogador que já conhece mais o estilo do técnico Roger Machado nessa temporada, tem já um entrosamento com os companheiros e tem, pessoal, e aí talvez o principal ponto, uma condição física superior ao Bruno Tabata, que está recém voltando de lesão, começou no banco nas 2 últimas partidas e também seria uma opção ao Carboneiro. Pois bem, o Roger opta pelo Vitinho para começar a partida desta quarta contra o Palmeiras. Casa quase cheia, o Inter projeta 30 mil torcedores para esse compromisso. Escalando, pessoal, o time do Inter já para a partida desta quarta-feira, 7h30 da noite. Estou colocando aí na tela para vocês: Antony, Aguirre, Rohel, Vitão e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Vitinho e Valência. Ainda, pessoal, não tenho a informação se o Roger vai manter o Wesley pela direita ou se vai fazer novamente a troca, com o Wesley voltando para o lado esquerdo e o Vitinho atuando no lado direito assim que ele terminou o Campeonato Gaúcho, com o Vitinho sendo a peça pela direita e o Wesley sendo a peça pelo lado esquerdo. E eu quero falar também, pessoal, sobre 2 jogadores que estão de saída do Internacional. Como assim? Eu explico a situação do Rohel, que inclusive será titular na partida de amanhã contra o Palmeiras, e também do Natan, lateral direito. Sim, esses 2 jogadores devem deixar o Inter na metade da temporada, janela de julho. E por quê? Esses 2 jogadores, pessoal, estão emprestados. O Rohel pelo Hertha Berlim, da Alemanha, e o Natan pelo Santos, time do futebol brasileiro. O Inter, pelo menos até o momento, não demonstrou interesse na renovação de contrato desses 2 jogadores. Inclusive, o pessoal entrou em contato, alguns colegas, com o empresário do Rohel, que diz que realmente não houve ainda uma conversa com a direção do Internacional. E por quê, pessoal? O Inter, nesse momento, tem 7 zagueiros no seu elenco. Além do Rohel, tem o Vitão, tem o Juninho, o Vitor Gabriel, o Mercado, está lesionado, o Cleiton Sampaio e o Kaique Rocha. Então são 7 nomes, 6 além do Rohel, que deve deixar o Inter na metade desta temporada. Então, por essa falta de espaço, o Rohel, bem ou mal, pessoal, vamos lembrar, no início da temporada, quem começa como titular é o Cleiton Sampaio. Quando todo mundo está zerado, o Roger opta pelo Cleiton Sampaio. Ele se lesiona, daí vem o Vitor Gabriel, surge o Vitor Gabriel, e depois da lesão do Vitor Gabriel tem o Juninho. Ou seja, para o Roger, todos estão à frente do Rohel, tanto o Cleiton Sampaio em condições normais, como o Vitor Gabriel, o Juninho, só o Kaique Rocha que ainda não se colocou à frente dele nessa disputa. Então, não há nesse momento um interesse muito grande do Inter na renovação de contrato do Rohel, que deve voltar ao Hertha Berlim da Alemanha. O mesmo serve para o Natan.
jogador que não teve o mínimo agrado até o momento da direção e da comissão técnica, principalmente, jogador que pouquíssimas vezes esteve em campo, treinou em separado no início da temporada, quando o Inter tinha 2 laterais direitos, teve a lesão do Bruno Gomes, ele passou a ser utilizado, ser relacionado, melhor dizendo, no banco de reservas. Então, jogador que também termina o contrato de empréstimo, volta ao Santos e o Inter deve procurar, aí sim, um lateral direito no mercado na janela da metade da temporada. Eu aproveito, pessoal, para atualizar também a situação do Vitor Gabriel, que voltou a treinar nesta terça-feira. O zagueiro que não deve jogar contra o Palmeiras, seria uma grande surpresa se ele já estivesse de volta nesta quarta-feira. A tendência é que ele retorne para o clássico Grenal do final de semana, podendo ser um baita reforço para a defesa do Inter neste clássico contra o Grêmio no sábado na Arena aqui em Porto Alegre. E para fechar esse vídeo, pessoal, quero falar sobre uma polêmica que foi colocada e foi noticiada pelo Josimar Farina, que é repórter da Rádio Gaúcha, repórter muito conceituado, que geralmente traz notícias gerais, não trabalha especificamente com esporte, mas às vezes alguma pauta acaba também entrando na editoria de esportes. E o Josimar Farina, ele trouxe na sua coluna em GZH uma informação de que o Inter não pode, em alguns contextos, usar a imagem do estádio Beira-Rio como quiser. E eu explico. Na matéria, o Josimar Farina explica que o Inter pode usar a imagem do Beira-Rio apenas em dia de jogos. Então, apenas em dia de utilização do estádio para o fim do futebol, por parte do Internacional. Como tem esse contrato, essa parceria com a Abril, o Inter, por exemplo, não pode chegar lá numa quinta-feira qualquer ou numa segunda-feira qualquer e divulgar fotos do estádio Beira-Rio sem pagar uma multa. E é justamente essa informação que traz o Josimar Farina, de que o Inter já tem algumas multas acumuladas por conta da utilização indevida da imagem do estádio. Infelizmente, isso está estipulado em contrato e o Inter é obrigado a arcar com esse contrato. Lembrando, pessoal, que o contrato com a Abril e também com a Andrade Gutierrez, que participou da construção do estádio, ele tem a duração de 20 anos, ou seja, o estádio foi inaugurado em 2014. Então o Inter só vai ter, entre aspas, o Beira-Rio 100% para si, sem nada passar pela Abril, sem nada passar pela Andrade Gutierrez até 2034. Esse é o ano, entre aspas, da libertação do Internacional desse contrato com o estádio Beira-Rio. Mas uma informação curiosa e que vagou aí nas redes sociais, gerando inclusive corneta de alguns gremistas. Comenta aqui embaixo o que tu acha dessa situação inusitada do estádio Beira-Rio, também da escolha do Roger pelo Vitinho para a vaga do Carboneiro. Carboneiro que pode ficar, pessoal, até 1 mês e meio afastado das atividades. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente está voltando, pessoal, com os vídeos diários aqui no canal, pelo menos 2 por dia. Assuma esse compromisso com vocês para a gente voltar a movimentar a nossa comunidade. Até mais, eu volto amanhã, quando a gente atualiza o Inter, no final da manhã desta quarta-feira, dia de jogo, dia de Inter no estádio Beira-Rio. Até mais!